17, 17. Bom dia, António. Bom dia, a viagem correu bem? Correu tudo bem, correu. Andas muito viajado. Ainda por cima apanhei bom tempo. Ok, ainda bem. Então diz lá, Sérgio, o que é que tens hoje para nos contar? Hoje vou falar sobre o ex-feriado de 1 de novembro. O ex-feriado, não é? O ex-feriado, exatamente. Ok. Então vá lá, de forma saudosa, vamos lá falar do ex-feriado de 1 de novembro. Atenção a repousados. Bom dia, Filipe. Bom dia. Bom dia ao auditório da Rádio Mafra e do 1717. Na próxima sexta-feira celebra-se o dia conhecido como de Todos os Santos, que pela primeira vez deixou de ser feriado civil. Não que eu seja contra o reajuste dos feriados que impliquem a supressão de alguns. Como cidadão, prefiro este tipo de medidas ao aumento de impostos ou à redução de vencimentos. Mas, infelizmente, uma medida não levou à supressão de outra, bem pelo contrário. Mas isso são contas de outro rosário a abordar noutro dia e em devido contexto. Na minha modesta opinião, a supressão deste feriado religioso em particular não foi a melhor opção. Esta data tinha e tem o cariz de movimentar a comunidade católica e não só em atividades que se podem considerar tradicionais. A Igreja celebra anualmente, nesta data, a solenidade litúrgica de Todos os Santos, dia de todos os fiéis defuntos. As comemorações têm raízes que se perdem no tempo. Inicialmente, colocava-se um pano estendido sobre a sepultura com uma vela acesa, pão, vinho e dinheiro para a viagem do defunto. Actos que viriam a ser proibidos no Concílio de Braga no ano de 572. Acreditava-se que uma alma podia azedar o pão. Para que tal não acontecesse, o pão da primeira fornada, o pão das almas, era colocado à porta de casa para que a primeira pessoa que passasse o levasse ou desse a alguém necessitado. Tradicionalmente, passou a ser o dia em que se repartia muito pão cozido pelos pobres. Em Portugal, segundo a tradição, no dia de Todos os Santos, além das romarias aos cemitérios, as crianças saíam à rua e juntavam-se em pequenos grupos para pedir de porta em porta o pão por Deus. Recitavam versos e recebiam como ofrenda pão, broas, bolos, romãs e frutos secos que colocavam dentro dos seus sacos de pano. Em algumas aldeias chamava-se a este dia o Dia do Bolinho. O Dia do Pão por Deus é uma tradição muito popular em Mafra, que terá a tendência para se vir a perder com a supressão do feriado de 1 de novembro. Caberá agora um papel importante, ou mais importante, às escolas e escolinhas na divulgação e recriação desta tradicional atividade. Até porque se corre o risco que venha a ser substituída por uma ou outra que se comemora na noite de 31 de outubro e que tem vindo a crescer de popularidade nas camadas mais jovens. A Noite das Bruxas, ou Halloween, como é conhecida, é uma celebração pagã do povo celta com mais de 2000 anos. O seu crescimento e difusão são resultantes da implementação no século XIX pela comunidade irlandesa da festa do Halloween nos Estados Unidos da América, país que celebra esta tradição de forma entusiástica. Tem como símbolos as bruxas, aranhas, morcegos, velas, mas principalmente as abóboras. À noite, as crianças mascaram-se com visuais assustadores e percorrem as ruas em grupo, batendo de porta em porta a pedir guloseimas às pessoas. Quando as portas se abrem, dizem a frase doçura ou diabrura. Que me desculpem os adeptos desta festa, mas o Halloween ou a Noite das Bruxas não é mais do que uma importação anglo-saxónica de mais uma data comercial. Como tal, deixo aqui um apelo a todos os pais e educadores que não deixem morrer a nobre tradição de partilha que é o pão por Deus. Despeço-me desejando a todos uma boa semana. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, não te vais embora já assim, Sérgio. Alguma vez fizeste o pão por Deus ou não? Fiz. Quando era mais novo cheguei a fazer várias vezes. E disseste alguns destes versos que aqui configuram. Enquanto estavas a falar, andei aqui à procura na Wikipédia, não é? Que é a enciclopédia para toda a gente. E que diz aqui que há versos que se dizem bolinhos e bolinhós para mim e para avós, para dar aos finados que não estão mortos e enterrados. À bela cruz, truz. A senhora que estava dentro, sentada num banquinho, faz favor de se levantar para vir dar um tostãozinho. Alguma vez se foste, o que é que gostavas mais de receber? Eu penso que era mais pelo convívio de ir com os amigos de porta em porta e percorríamos normalmente a Vila de Mafra, porque eu vivia em Mafra,
a pedir às pessoas e tudo o que fosse entregue era sempre bem recebido. E há muita receptividade nas pessoas, ou ainda há pessoas que se trancam e que não abrem as portas, e estamos a fazer publicidade para os meninos pequeninos que não vão esquecer este dia, que é sexta-feira, não é? O dia 1 de novembro vai coincidir com sexta-feira, que há escola, que não há feriado, mas possivelmente se calhar a tradição vai se mudar, se calhar este feriado religioso vai começar a passar para o dia 2, porque os miúdos vão lá mesmo fazer o pão por Deus, ou achas que isto vai alterar alguma tradição em Portugal? Eu penso que é capaz de alterar alguma tradição em Portugal. Até porque, por causa da tal concorrência comercial que eu falei há bocadinho, da Noite das Bruxas, que é feito no dia anterior. Que também poderá ter tendência para diminuir, uma vez que as crianças no dia seguinte têm que ir para a escola, porque também não podem ter a noite tão livre como tinham nos anos anteriores. Nós vamos tentar aqui fazer um movimento de maneira a que passe pelo menos a intenção do dia, porque é uma intenção muito gira. Os miúdos batem às portas, os adultos têm que ter ali uns reboçados, umas broas, qualquer coisa para ofertar. Acho que é uma situação muito gira. E vamos fazer aqui uma força em termos radiofónicos para que este dia 1 de sexta-feira, pelo menos a sua intencionalidade, que passe para o dia 2, no sábado. Vamos começar hoje já com esse movimento para que se consiga. Eu posso dizer aqui o caso dos meus filhos, pronto, eles lá saíam para ir fazer também o pedido do pão por Deus com os saquinhos, mas chegavam a casa sempre muito desanimados, porque só traziam doces e chocolates e bombons. E eles não gostam, não é? E eles não gostam. Houve um dos anos que o meu filho mais novo apareceu com um chouriço dentro do saco, vinha excitadíssimo, porque finalmente lhe tinham dado alguma coisa que ele gostava. Um chouriço, mas pronto. Pronto, meu amigo. Sérgio, muito obrigado por teres mais uma vez falado de um dos assuntos interessantes aqui no nosso espaço editorial. Eu espero que a tua semana de trabalho seja ótima, como sempre, e hoje lá estaremos a chatear-te, pelo menos eu lá estarei a chatear-te, como combinado. 17.